Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao TanumaCast, o podcast que vai além do direito. E hoje vou fazer uns agradecimentos gerais, começando pelo empresário Robson Guedes, o Robinho, que é dono da Conta Byte, né, que nos oferece esse estúdio maravilhoso aqui para as gravações, né, aos colaboradores, ao Kaique e o Rock, né, que cuidam da parte de som e imagem com bastante zelo e com bastante competência. E também falar especialmente, né, da pessoa mais importante no podcast de hoje, nesse episódio, que é a minha amiga Eudite Dias, de quem eu sou amigo há mais de 20 anos. Então, desde o começo eu falei, nossa, essa pessoa é uma pessoa legal, ela trabalhava no Diário de Suzano e eu tinha uma imobiliária chamada Mega Imóveis, ela ia lá para renovar os contratos, para pegar os anúncios, né, de venda de imóveis, né? E eventualmente a gente conversava, mas a amizade não era tão próxima como foi a partir do momento que eu tive contato com ela nos trabalhos sociais, nas ONGs, no trabalho em prol das crianças, dos adultos, das mulheres, dos idosos especialmente, né? Então, uma pessoa fantástica que a princípio eu vejo como uma pessoa assim bastante voluntariosa, guerreira, né, idealista, né, não só no aspecto da luta pessoal, nos seus trabalhos, mas principalmente no sentido de ajudar as pessoas, né, do amor ao próximo. Então, independentemente de religião, de qualquer coisa, nós não vamos falar aqui sobre isso, mas é uma pessoa que pratica, né, que basicamente a religião prega o amor ao próximo, mas ela pratica também ela atua de forma prática, eu acho que muito eficaz, né? Como a Madre Teresa de Calcutá disse, né? As mãos que fazem são mais sagradas do que os lábios que oram, né? Eu acho que os dois são sagrados, mas fazer acontecer é algo realmente incrível, né? Então ela, para mim, assim, eu tenho como uma pessoa digna, honesta, transparente, e por isso que eu fiz questão de convidá-la para participar deste podcast, tá bom? Então já fiz esse agradecimento especial a ela e eu passo a palavra para ela para fazer aí as suas mensagens iniciais, né, para as suas palavras iniciais do nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer pelo convite, agradecer a Deus, né, pelo nosso dia de hoje, que nós estamos vivos. Cumprimentar a todos que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento. E muito obrigado pelas palavras, Nelson. Realmente a gente tem uma amizade já há algum tempo e nos aproximamos muito mais quando nós iniciamos um trabalho com idosos, né? Você fazendo parte do direito para resolver as questões dos idosos e a nossa amizade foi mais foi se estreitando, né? Nosso Contato mais relacionamento, próximo, né? contato mais próximo, Mais próximo, isso, mais contínuo, né? isso mesmo, A gente conversava, eu ia lá, tomava café no exatamente. centro dia do idoso, almoçava, me E eu convidava para almoçar E junto eu com a levava os turma. problemas, né, dos idosos para que você pudesse nos Isso, ajudar a isso. resolver. Eu fico muito grato também, né, para Silvia Rangel, Isso. para você, Odite, por terem, foram 2 anos assim muito profícuos, né? Infelizmente, assim, teve um período também de pandemia que a gente não podia ter muito Exatamente. contato. Eu sei que a Eudite ficou triste, né? A Silvia ficou triste, né? O Staruma ficou triste, mas nos períodos que foi possível a gente fazer trabalhos em equipe, com a É, equipe, com os idosos, com os familiares dos idosos, foi muito interessante, né? a Isso gente teve que se reinventar, né, num momento tão verdade, difícil e principalmente verdade, para a saúde dos idosos, né, que tinham que ficar verdade, quietinho em casa. verdade. Agradecer a gestão da Silvia também, né, que é muito importante falar sobre isso. E nós aproveitamos o momento e a reinvenção foi com alguns momentos de CDI News, que a gente fazia algumas entrevistas, né? Verdade. Inclusive com autoridades da cidade, com filhos de idosos para saber como eles estavam. E nós fizemos teatro, nós cantávamos e dançávamos para eles, né? Então, assim, a gente realmente se inventou, se reinventou. Foi uma Verdade. fase difícil,
mas que eles sorriam no momento em que eles viam que a gente estava preocupada com eles. Que vocês estavam aguardando que eles Isso, que voltassem, eles voltassem retornassem a logo. frequentar o É, Centro Dia do Idoso de Suzano, né? é. Muito legal, muito Mas legal. nós tomávamos todos os cuidados para visitá-los, né, e saber como Sim, eles estavam, o que que eles estavam precisando da gente. A gente certamente. estava sempre presente. Eu acho que esse contato, mesmo que sendo de uma forma remota, através do Sim, celular, através dos vídeos, foi extremamente importante para ele, os manteve animados, motivados, né? Porque o idoso, naturalmente, pelas dificuldades, ele acaba se desanimando, acaba, né, ficam mais tristes, enfim, às vezes ficam um tanto quanto isolados em casa, naturalmente, nós né? fazíamos, né, a equipe, a gente fazia alguns trabalhos, colocava atividades num saquinho, colocava o nome deles e mandava para fazer, e mandava um videozinho de como que eles deveriam fazer em casa para eles não ficarem sem fazer nada, né? Muito legal. Porque é necessário que eles, em casa, eles vão ficar sentados em frente à televisão, sem nenhuma atividade, não poderiam sair para a rua. Então, nós fazíamos isso para que eles tivessem atividades diárias em casa. Que bom. Legal. Eudite, agora eu gostaria de falar um pouco de você, né? Eu gostaria que você se definisse aí no aspecto geral. Quem é a Eudite? Então, minha pergunta é: quem é a Eudite? A Eudite é uma pessoa que vem de uma família, meus pais tiveram 9 filhos, né? E, assim, tem um exemplo muito forte do meu pai e da minha mãe, pela batalha deles. Eles vieram de Sergipe com 4 filhos e acabaram de criar todos aqui em São Paulo. Meu pai trabalhava para cuidar de todos. É um tipo de homem que não deixava a minha mãe trabalhar, mas também não deixava faltar nada. E nunca prejudicou a minha mãe em nada, né? Porque alguns homens, antigamente, quando não deixava a mulher fazer, também era agressivo, né? Isso meu pai nunca foi. Mas ele sempre deu para nós a escola, toda a educação que a gente precisava. A minha mãe, da mesma maneira, ela fazia costura em casa para ajudar o meu pai. Então, assim, foi uma vida difícil com relação a cuidar de tantos filhos, mas também ele não deixou de nos dar essa educação que a gente guarda até hoje, que eu sei que eles são exemplos para a minha vida, né? Maravilha. E hoje nós somos apenas em 5 irmãos. Entendi. E como foi a sua infância? O que você lembra da sua infância de 7 anos, até uns Eu, 10, eu mais? lembro, inclusive eu falo para os meus sobrinhos, eles perguntam como que eram as brincadeiras, né? Porque hoje você vê as crianças no celular. E nós brincávamos de bolinha de gude, não importava se era menino ou menina. Nós jogávamos futebol, a gente usava carrinho de rolemã para descer as descidas de Então era tudo terra, misturado, os é, meninos, as meninas. casinha de boneca, tudo. E na minha casa tinha, meu pai plantava muito, então tinha horta, tinha pé de bananeira, então era assim muito fácil a gente brincar. E usava inclusive as florzinhas para fazer comidinha, quando a gente fazia uma brincadeira de casinha. Então, as nossas brincadeiras eram brincadeiras saudáveis, a gente brincava na terra. Hoje é mais difícil, né? A pessoa colocou o pé no chão, parece que está doente. Qualquer coisa está com tosse. Então, assim, eu amei a minha infância, eu não tenho o que reclamar, adorei. E com 8 anos, meu pai tinha uma barraca de sapatos na feira, que ele fazia isso às quintas e domingos. E enquanto eu trabalhava, ele fazia só domingo e minha mãe fazia nas quintas-feiras. E eu ajudava. Antes de ir para a escola na quinta-feira, eu ia até a feira ajudar. E quando eu saía, eu ia para a feira. E aos domingos eu era a primeira a levantar e trabalhar na feira. Então eu não via e não vejo até hoje problema nenhum de alguém trabalhar, Entendi. né? Eudite, e qual era o seu maior sonho de infância nessa época? O que você imaginava que você faria na sua vida profissional? Eu Como você seria a sua eu vida eu como queria, adulta? na verdade, ser uma jogadora de vôlei, Olha, mas o meu pai não permitia, né? A maneira dele ser. entendi. Não, eu não acredito que seja ruindade, mas ele via as filhas como algum bibelô dele, né? Porque não podia sair, não podia. Mas eu não deixava de fazer. Eu fazia educação física e jogava, e quando eu podia, eu ia para as quadras para jogar vôlei. Isso me ajudou muito fazer esporte. É muito bom para a Verdade, saúde. para a saúde. Então eu acredito que isso foi muito bom E o para mim. contato Eu não com os conseguia atletas? chegar, né, fazer o que eu queria, mas eu fiz outras coisas. Então
Eu não tenho problema nenhum com isso, de não ter sido uma jogadora de vôlei. Né? Entendi. Eu fui fazendo o que a vida ia me conduzindo. Eu acho que Deus sempre está presente e a gente vai fazendo o que é necessário, o que é melhor. Aí você foi crescendo na fase Sim, adulta. Quais foram as atividades assim que você atuou, que você fez antes de entrar nessa área de trabalhos sociais? Assim? trabalho social. Eu trabalhava e, assim, eu fui muito de ajudar as pessoas. Então, acho que o social já estava em mim. Já está. Porque a minha mãe também era assim. A minha mãe, por exemplo, ela fazia salgadinhos para vender. E, e na rua da minha casa, por exemplo, os meus sobrinhos iam para minha casa e levavam todas as crianças da rua. Então ela, em certo momento, ela achava que tinha que alimentá-los. E os que ela fazia para vender, ela tirava para dar para as crianças. Então, assim, eu acho que já vem de família, essa coisa de ajudar o próximo, né? Então, Hereditário. as minhas irmãs também eram assim. Então, acho que é uma coisa que vem quando você é educada, né, que Cultura você familiar. precisa, você precisa fazer pelo próximo, não só por você, eu acho que isso vai aumentando na gente com a medida que a gente vai crescendo e percebendo que as pessoas precisam, Entendi, né? precisam mesmo, né? Assim, como foi o seu começo no voluntariado, né? O Como que é? voluntariado foi assim, eu estava num momento bem difícil da minha vida, sem trabalho, né? E devendo água, luz, aluguel, né? Isso eu não falo para ninguém ficar com dó de mim, porque é uma fase que eu acho que muita gente já passou Acho ou que passa, quase todo né? A mundo passa, né? maioria. E a minha vizinha, Kátia Dragoni, me convidou para fazer um voluntariado. Eu falei, mas eu não tenho nada para levar, o que que eu vou fazer? Ela falou assim, você vai comigo. E como era em Palmeiras, era longe da minha casa, aí ela falou assim, não, você vai no meu carro, nós vamos juntas. E a partir do momento que eu fui lá aquele dia, eu fiquei impactada. Impactada pelos problemas que eu vi. O que você viu? Tanto criança, quanto idoso, quanto mulheres, quanto pessoas que tinham problemas de pele, que tinham aquelas bolas assim, sabe? E que me contou, no momento ela sentou e contou que não podia entrar no ônibus, que o motorista não deixava, porque achava que aquilo ia pegar em todo mundo, era contagioso. E aquilo foi mexendo muito Nossa, comigo. Então, tinha uma casa que o chão era de terra. Então, não tem problema, tudo bem ser de terra. Só que a mesma casa onde tinha terra e onde tinha cozinha era um lugar que eles faziam as necessidades fisiológicas. nossa, Quando eu entrei naquele lugar que eu vi aquilo, eu falei, meu Jesus, eu não tenho problema. verdade. Porque eu tenho meus braços, minhas pernas, eu não estou trabalhando agora, mas eu vou trabalhar, certo? Então aquilo mexeu muito comigo. E a partir daquele momento, eu acreditei que eu pudesse fazer alguma coisa. Aí eu comecei a ir, isso foi numa favela Três Paus, chamada assim, em Palmeiras, que realmente tinha três toras, assim, um riozinho para você poder entrar. E neste momento também fui na casa de uma idosa, que era também o chão de terra, só que estava tudo limpo, tudo varridinho, era uma idosa. E ela estava deitada e cuidava de um neto, e ela falou que estava com dor de dente. E justo naquele dia também foi dentista, foi médico para fazer o que poderia fazer naquele momento. E aí o dentista deu lá o remédio para ela e convidou ela para ir no consultório. Então, assim, eu vi que não é só ir lá e ver. Você tem que ir lá e trazer a pessoa para a realidade. O Entendi, que que a gente vai fazer por você? entendi. Hoje eu posso te fazer isso com o médico, hoje eu posso te dar uma cesta básica, mas e aí depois? O que que nós podemos fazer para ajudar essa pessoa? Porque não é só o momento, é o que vai acontecer depois. Então, essas pessoas que a gente conseguiu ver ali, a gente já estava indicando o caminho, como fazer e por que fazer. Como que nós poderíamos ajudar, Entendi, né? E aí nós fomos nesse lugar e também o nome era ONG Raio de Luz. Foi uma entendi. das primeiras. Aí também eu ia nas festas, fazia festa junina, e a gente levava as coisas, não era nada pago. A gente levava as coisas para distribuir para as pessoas naquela festa. Então, assim, foi um Entendi. momento muito, muito bom, proveitoso e que me ensinou muito. E há quantos anos atrás isso? Ah, isso já faz 25 a 30 Bastante tempo, anos. né? Foi 25 a lá 30 que anos. E foi eram lá que eu quantos? pensei, nossa, E eram gente, quantas pessoas que iam por cada ação, assim, naquela ação nós social? fomos em 18 pessoas. E eram pessoas, assim, de diversas Ah, áreas. diversas áreas. Tinha Como que... empresário, tinha, Olha, tinha dentista, tinha médico, tinha advogado,
né? Cada um atuava na Cada um área da sua estava na especialidade. área e levava para os lugares que poderia ser ajudado. Por exemplo, você tem problema no direito, o que que eu posso fazer por você? Então, eu vou te ajudar e vou te ensinar o caminho, como que você deve fazer, Entendi. E né? como essas famílias carentes recebiam vocês voluntários? Como era a Olha, receptividade? era assim, elas vinham de braços abertos, porque elas sabiam que naquele momento elas tinham esperança de conseguir alguma coisa. E não era só a cesta básica, né? Não era só o remédio que tinha para dor de dente ou para dor de cabeça. Eles esperavam muito mais que isso. E realmente, quando a gente levava esperança, né? E isso, quando eu via isso e eu estava me sentindo, né, coitadinha em casa, eu falei assim, de jeito nenhum. Eu não sou nada, essas pessoas precisam muito mais do que eu. E aí, quando você vê isso, você também se ajuda, porque você levanta, né? O seu astral, você levanta e fala, nossa, vamos para a vida, né? Sim, os voluntários, né, sentem-se muito gratificados, né? A Sim, a recompensa recompensa é maior. né, Você acha espiritual, a que tá, recompensa. você acha que está ajudando, mas você está sendo ajudado, Sim, principalmente, né? principalmente. E você foi bastante ajudada por esse Muito, trabalho. muito, principalmente naquele momento que eu estava achando que eu era uma coitadinha, o que eu estava achando. E Aham, eu não era. aham, Eu tinha que levantar e pensar em possibilidades. E foi o aham. que Por isso aconteceu. que você se transformou nessa guerreira que você é, Exatamente, né? é. E o que você via de prático, assim, de transformação na vida dessas pessoas, embora as ações não sejam às vezes tão amplas assim quanto poderia, porque, né, o voluntário tem também seus afazeres, tem sua vida, tem sua família, mas quando Tem. vocês faziam uma ação assim bastante significativa, né, com bastante digamos assim, com bastante empenho, com um grupo grande de pessoas trabalhando, quais eram os resultados que você via assim quando retornava? Eu posso falar o resultado dessa moça que tinha, né, Hum, aquelas manchas na pele, aquelas coisas mais grossas assim. Ela usava tava muito calor e ela tava com uma blusa de gola olímpica, que é aquela de frio. E foi nesse momento que a gente percebeu, porque eu falei para ela, eu falei, você não tá com calor? Você não preferia ter uma camiseta? Aí ela falou assim, ah, mas não dá. Eu falei, mas por quê? Aí ela me mostrou. Quando ela me mostrou, aí eu chamei o médico que estava com a gente. E aí ele encaminhou ela para fazer cirurgia, para tudo. E o resultado foi positivo, porque ela conseguiu fazer tudo isso. nossa, E depois ela começou a trabalhar. Então, assim, o resultado é positivo. Pode ser que a gente não consiga fazer para 100 pessoas, mas se a sim. gente fizer para 10 pessoas, essas pessoas também em algum momento vão ajudar os outros. Tem um pensador, Masaharu Taniguchi, da Seishonei, onde eu frequentei Sim, bastante, ele fala assim que se a gente no mundo conseguir fazer a diferença para uma pessoa, já valeu a pena nós termos nascido, exatamente, né? exatamente. É, E essa pessoa com certeza vai transformar, vai replicar e ela isso. nunca vai esquecer e vai Nunca, replicar, né? Porque eu nunca. acho que essa bola de neve positiva, né, do amor, da prática efetiva do amor, é que faz a diferença, E né? tem pessoas que falam assim: Nossa, Edith, você me ajudou tanto no momento que eu estava tão. E aí eu falo para a pessoa, eu falo assim: Na verdade, foi você que me ajudou, né? Eu fiz alguma coisa para você, mas eu tive um retorno muito grande. Né? Com A ajuda certeza, veio em dobro, com né? certeza, E com tudo que você certeza. faz de bom, você recebe Com em dobro, certeza. né? Eu costumo, eventualmente eu tenho conversado com a minha esposa sobre esses assuntos, né? Sobre essa questão de fazer a diferença, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre ligado nesse assunto, no assunto assim de estar, quando po- pudermos, a gente ajudar. Tudo bem, todo mundo tem os seus compromissos, mas a gente não pode esquecer, né? E eu sempre falo para ela que o mundo ainda não está totalmente perdido, né? A gente tem uma série de problemas sociais, queimada, ambiente, são guerras totalmente absurdas e desnecessárias ocorrendo no mundo, mas o mundo ainda não está totalmente perdido porque existem pessoas como você, né? Como pessoas que efetivamente ainda lutam, pensam no próximo, não somente em si, não somente, né, no seu grupo fechado, né? Sempre que, enquanto existirem pessoas assim, sempre vai ter
eu acredito que tem esperança, né? Sou muito Sim, esperançoso sim, nisso. E sim. a gente vive da esperança, né? O voluntário vive da esperança. E aquele que precisa se beneficiar do trabalho voluntário, ele vai viver muito mais da esperança. Às vezes ele só tem a esperança. Nós não Isso temos só a mesmo. esperança, a gente tem conhecimento, a gente tem Isso. perspectivas, expectativas de relacionado ao trabalho, à família, mas muitos não têm, né? Vem de uma família destruída, né? Tem problemas históricos familiares complicados e é difícil a pessoa conseguir levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Por isso eu acho muito importante a educação, né? Eu acho que tem muita Sim. gente que fala assim, poxa, mas o sistema não quer que a gente estude, que nós adquiramos conhecimento, mas eu acho que ainda a melhor forma de você lutar, se é que existe esse sistema, que na verdade é aquilo que está na cabeça de muita gente e não necessariamente é algo orquestrado, é você estudar, você se superar, você ganhar dinheiro, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E esse trabalho como o seu, efetivamente contribui, né? E no Instituto Tadeu José de Moraes, como que foi a sua passagem por lá? Então, no Instituto, nós já fazíamos as ações sociais, a gente levava para os bairros, né? Principalmente assim, lá no Dona Benta, no Miguel Badra Baixo, Palmeiras. As ações que nós fazíamos com todos os serviços que eu falei para você de lazer, de educação, na área da saúde, eh, tinha o Ler e Aprender, né? Que era uma espécie de levar as crianças para pintar e aprender com a pintura, com alfabetização, e não inserindo, você tem que fazer isso, né? Mas mostrando para as crianças como que era. Nós fazíamos as ações primeiro pelo DS e depois eles resolveram montar o Instituto Tadeu José de Moraes. Foi a partir daí que as ações foram para o Instituto. Então, entre o ODS e o Instituto, foram mais de 20 ações sociais. Nossa, Esse serviço que a gente levava para a comunidade eram serviços gratuitos e a gente conseguia reunir 6.000 pessoas, 8.000 pessoas. nossa. E todas passavam por todos os serviços. Tinha massagem, tinha manicure, tinha odonto. Nós conseguimos trazer uma vez um ônibus de São Paulo, que é contra o câncer bucal. A gente trouxe um ônibus onde vieram os profissionais e fizeram os exames e mandaram para a gente o resultado dos exames. Nossa, E foi maravilhoso. descoberto nessa fase que tinha 4 pessoas que tinham câncer de boca. Nossa. Né? Então, assim, são ações que a gente fez e que teve resultados. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo e descobriam. Né? E um, E entre essas, tudo que a gente fazia, a gente também tinha parceria, que a gente conseguia alguns brinquedos para fazer doação para as crianças, cestas básicas, né? Então, assim, a população ia em peso, eles gostavam dessa situação. e é uma instituição muito séria, né? Muito Muito, muito respeitada, o séria. Instituto Tadeu José de Moraes, Instituto, cujo nome em homenagem ao isso, fundador do Diário de exatamente, a Suzano. fundação do ele Isso é era o muito legal. vozinho, né? Ele chamava de vozinho. Assim, E e todos os diretores são pessoas também excepcionais. eu tenho certeza que sim, eu É, acompanho, assim, né? Quando eu posso também, eu participo de algumas atividades, menos do sim, que poderia, é, né? Mas eu acho importante, eu vejo uma instituição muito séria, como é a exatamente. AMAI, né? A Sim, Associação de Apoio às Mulheres, Crianças e Adolescentes, Esperança. exatamente. E a sua passagem, assim, como que você chegou na AMAI? Bom, é, quando eu fui para a MAI, na verdade nós tivemos um problema de saúde. A minha irmã teve um problema de saúde muito sério e ela passou por 8 peritos aqui em Suzano. Ela teve um AVC e eles achavam que ela tinha que voltar a trabalhar. Voltava para o médico do trabalho e dizia que ela tinha que afastar. Nossa, Então nós ficamos nessa até que eu descobri que em Cambuí nós tínhamos em sul de Minas, que a qualidade de vida lá, a saúde era muito boa. E eu fui para lá. Eu fiquei mais ou menos 6 meses lá. entendi. Morando E lá. isso, e todos os exames que eu fazia aqui em Suzano eram R$ 1.200, 1.800, eu não conseguia ajudar a minha irmã. Eu falei, nós vamos para lá e vamos. Eu, ela, minha mãe e a filha. E realmente lá a qualidade de vida com relação à saúde é perfeita. Você ia no posto de saúde, você tinha todos os exames que você precisava, eles marcavam. E você ia em algumas clínicas que você falava, meu Deus, isso não existe, existe. Então a Nossa. saúde lá foi muito boa. Eu fiquei uns 6 meses lá.
Só que lá para trabalhar é muito difícil. Eu fui trabalhar em Copenhague, na área fabril, né? É E eu chocolate? trabalhava, eu Aham. trabalhava à noite e tal. E durante o dia a gente tinha os cuidados com ela, mas ela melhorou muito. Se você visse, minha irmã não tinha, parecia que não tinha tido um AVC, né? E a Silvia me chamava para trabalhar com ela na MAI. Ah, Aí eu Silvia falava, Rangel. estou em Minas, tal. Ah, eu preciso de uma administradora, eu sei que você trabalha no Diário Suzano. Ela sempre foi bem enfática em dizer que ela queria. E também tinha vontade, mas eu precisava de me preparar, né? Por causa da saúde da minha irmã, minha mãe. E um certo dia eu falei, tá bom, ela tinha uma reunião de diretoria e eu fui participar. E nessa reunião a gente conversou, eu falei, te dou retorno. Quando eu dei o retorno para ela, ela falou, então você começa segunda-feira. Aí eu mudei no final de semana, segunda-feira eu estava trabalhando. Né? E para mim foi muito bom. Eu agradeço muito pelo convite que foi me dado e me feito, né? E lá eu me realizei, porque eu trabalhei com crianças, eu trabalhei com adolescente, eu trabalhei com mulheres, né? Eu tive a oportunidade de dar aula de costura, tive a oportunidade de dar aula de panificação. Eu não sabia costura, mas a dona Nair me ensinou, né? Então eu pude fazer as coisas que eu gosto. Eu estava, na verdade, estava trabalhando e recebendo, mas eu estava fazendo aquilo que eu gosto, né? Que é fazer pelo próximo. Então, assim, para mim foi muito bom, está sendo muito bom, porque eu estou afastada, mas eu sou funcionária da AMAI, Ah, que legal, muito, né? muito bom. E, inclusive, eu gostaria de salientar que a Silvia Rangel é uma grande gestora, né? Uma Sim, grande pessoa, sim, uma, muito. uma pessoa aí da área de serviços sociais, assim, mais da área privada, né? Dos É, trabalhos, assim, as ONGs e tal. E ela realmente merece sempre essa menção honrosa, a né? AMAI tem E, 25 anos, né? e de lá Ela pra que cá, fundou. ela que fundou. É, E de lá pra cá, quanto tempo passou que você começou na na MAI MAI pra já vai cá? fazer uns 10 anos na Nossa, MAI. passa rápido, né? E aí eu passei esse tempo todo na sede da MAI, mas há 5 anos, 5 anos, fez em julho agora, que ela me convidou para ser a coordenadora do Centro Dia do Idoso, Olha que legal. né? E conta como é que foi aí E o início dos no trabalhos. momento que me falaram, eu falei assim, eu sou coordenadora do Centro Dia do Idoso. Tem idoso a partir de 60 anos. Mas eu sempre tive a experiência com minha mãe, né? Então, o conhecimento com relação ao idoso eu já tinha. Eu cheguei a trabalhar em Minas também como cuidadora num hospital. Só que todas as pessoas que eu ia cuidar eram idosas. Nossa, Né? Então, eu sinto que Deus já estava me preparando para isso. com certeza. E quando eu iniciei lá, de verdade eu não sabia como que eu ia fazer, né? Mas eu aceitei o desafio, porque essa vida a gente tem que aceitar os desafios, né? Porque se a gente não aceitar, a gente não sabe o que vai acontecer. E graças a Deus deu tudo certo. Reuni uma equipe, a gente contratou equipe, profissionais de educador físico, fisioterapeuta, psicólogo. Na época também tinha você como pessoa do direito, né, o advogado, as pessoas da cozinha, os cuidadores. Então nós fizemos as limpezas, fizemos uma equipe muito boa. E tem gente da equipe que está até hoje, né? Verdade, verdade. E os cuidados com os idosos, eles são pessoas maravilhosas. Com Com certeza. todas as coisas que falam do idoso, a gente tem que entender o seguinte, né? É uma fase que muito dele, a partir de 60 anos, já tem Alzheimer. Principalmente aqueles que não fizeram, não tem uma atividade física, Entendi. né? Fica em casa só assistindo televisão. Na maioria das vezes, o que eles assistem são aqueles programas que falam de morte, né? De assalto. Então, aquelas coisas na cabeça que é difícil de entender, né? E uma outra coisa é, a família não está preparada para cuidar de idoso. Nossa, é Não verdade. está preparado. Ninguém está preparado. Ninguém. É necessário até ter um projeto, sabe, que fale dos cuidados com os idosos em casa. E a população brasileira está envelhecendo, né? Muito Muito, rapidamente, muito. né? Está A envelhecendo. pirâmide mudou, né? Antes tinha muitos jovens É e que pouco. antes é assim, com 40 anos, 50 anos já era idoso, né? É Agora verdade. você vê idoso de 65 anos, 70 anos, que você fala, não, não é possível que ele tenha essa idade. Expectativa de vida aumentou Expectativa muito, aumentou, né? E o que faz com que eles estejam melhor são atividades físicas, né? Trabalhos manuais, se relacionar socialmente.
porque só em casa eles não conseguem isso. Entendi. Né? E lá no Centro Dia do Idoso eles têm isso. Com certeza, tem a Né? convivência com a companhia, tem a parte É, musical, eles tem fazem parte. pintura, Isso. né? Eles batem Eles papo, dançam. dançam. Nós temos uma horta suspensa, né? Aham, Que eu eles lembro, fazem, eles acompanhei. aproveitam. Tem gente que gosta de plantar. Então a gente dá as atividades para eles conforme até o que eles gostam. Mas tem atividade física. E aqueles que não gostam muito de participar, bom, se você não pode participar desse, você também não pode participar daquele. Aham, Então você acaba induzindo o idoso a aham, fazer uma aham. coisa e ele acaba gostando, É verdade. né? Recentemente eu fiz um contato, né, dentro do meu trabalho de advogado particular, uma senhorinha que o marido dela está sendo atendido agora, atualmente, né, tem quase 80 anos. Aí ela fala que como ajudou, né, porque ele teve também AVC, teve dificuldade Sim, até de andar, mas só pelo fato de ele estar lá, hoje ele quer ir caminhando. Ele caminha, não é muito longe dali, né, ali no Boa Vista mesmo, no bairro Boa Vista, sim. de Suzano. Mas ele falou, nossa, como ele melhorou, o convívio, ele está mais alegre. Ele tem Alzheimer também, mas tem uns lapsos de memória, assim, que ele consegue lembrar, né? Lembrou muito de coisas do passado, né? Isso mesmo. Então, mas o que você diria, assim, para os familiares? Que tipo de cuidados? Eu sei que, né, assim, que você acha importante. Eu sei que a família também é ocupada, as pessoas têm que trabalhar e às vezes o idoso fica lá e exige um cuidado especial que às vezes a família não consegue oferecer. Mas de qualquer maneira, qual o esforço que você acha que os familiares deveriam fazer em favor do idoso quando ele está em casa? É necessário ter um pouco mais de paciência, né? Porque às vezes o idoso fala a mesma coisa várias vezes. Às vezes ele não quer tomar banho, Teimosia? teimosia. Às vezes ele não quer comer. Tem pessoas com Alzheimer que acham que já comeu e não quer comer porque já almoçou, já tomou café. Ou ele Não não. querem tomar remédio também às Isso, vezes? ou ele já comeu, mas ele quer comer de novo. Então, assim, São extremos. são extremos. E aí exige um pouco mais de paciência da pessoa que está cuidando. E A família trabalha, por exemplo, então por isso o Centro Dia do Idoso. Ele pode deixar lá, que eles falam que é a creche do idoso, né? a creche do idoso. E procurar dar atividades para ele. Eu sei que, é por isso que eu falo que a família não está preparada, porque ela não sabe como lidar com tudo isso, né? É, a família fala, é um velho. Só que esse velho tem memória, esse velho se Tem uma alimenta, história de vida, ele né? toma banho, ele tem que tomar remédio. Se você deixar o remédio só por conta dele, dependendo do que ele toma demais ou não toma, Entendi. joga fora, entendeu? Entendi. E quais são os cuidados que você, como coordenadora do Centro Dia do Idoso, né, Centro do Idoso, faz assim com a tua equipe para poder atender bem, né? Tá. Procurar, né, discipliná-los sem impor nada, mas de uma forma tranquila, que eu sempre vejo lá de uma forma, né, orientando, com Sim, paciência. O que sim. você acha que um profissional dessa área, seja ele voluntário ou um empregado, né, ele precisa ter? Quais são as competências que ele precisa ter? Primeiro que para trabalhar com social, a pessoa precisa ter amor. Senão não consegue. Você precisa amar o seu próximo, independente de ele ser adulto, criança, idoso, né? E a nossa equipe é assim, não importa se é pessoal da limpeza, se é da cozinha, se são os técnicos, se é a coordenação, o administrativo. Eles têm que cuidar deles do mesmo jeito. O idoso, são 50 idosos. Tem um cuidador cuidando, cada cuidador cuida de 10 idosos. Mas e a hora que o cuidador foi levar um idoso ao banheiro? Tem alguns que precisam de ajuda. E aqueles que ficaram, aqueles 9? Então, o trabalho é de todos, o dever é de todos e o cuidado é de todos. Então, todos cuidam, não são só os cuidadores. Então, na hora de falar com eles, tem que falar com respeito. A hora que eles falam assim, tem uma que faz assim: olha, 11 horas, fulano não chegou para me buscar. Aí o que, que a menina faz? O que, que o cuidador faz? Ah, tá, mas não é agora, é daqui 1 hora. Daqui a pouco ele está aqui. Aí daqui a pouco ela fala a mesma coisa. Olha, então, se ele estiver em casa, o que, que vai acontecer? A pessoa vai brigar, vai falar, você já falou, você já perguntou. Não. Lá eles vão falar a mesma coisa. Olha, não é agora, é daqui a pouco seu filho está aqui. Olha, ele já ligou, ele está vindo. Então isso acalma a pessoa. Então, os cuidados é esse. A primeira coisa é o amor. É o carinho, a dedicação com que você pode fazer pelo próximo. Verdade. Lembrando também, Nelson, que a gente
se Deus permitir, nós vamos ficar velhos. Com E nós certeza. vamos precisar do cuidado das outras É uma única pessoas. uma das únicas certezas que nós temos é que nós vamos ficar velhos, É. né? Se Deus permitir, nós vamos ficar velhos. E quem que E, vai cuidar e é da gente? melhor que Como que vai e é ser? melhor do que a gente que fique velho do que a gente vá partir antes de ficar velho. É pior, né? Seria Exato. pior, É né? isso mesmo. Eu prefiro partir depois de Então a gente tem que, mais velho do que eu já a estou gente tem hoje. que pensar na possibilidade da gente também precisar, né? Claro, todos vão É. precisar. É isso aí, E tanto a criança precisa do adulto quanto o idoso também é precisa. inevitável, É, né? a hora de tomar banho, precisa ver se ele tomou banho, se não tomou. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Sim, Tinha dia que ela entrava no banheiro, ligava o chuveiro e não tomava banho. só Então eu ficava te dava um enganando. tempinho, não, aí eu dava um tempinho, entrava lá e falava, mãe, agora tá na hora de tomar banho, né? E assim, a gente tem que ir Você com, pegava ela no pulo, tem que ir com calma, com calma, com né? tranquilidade, com Porque se respeito, com carinho. você for debater, se você for xingar, se você ficar nervoso, você vai ficar mais nervoso ainda. Porque aí é que eles vão perceber que E acaba é, magoando, né? e Entristecendo. eles acham que está fazendo mal, eles acham que está dando muito trabalho. O Isso. trabalho dá, realmente eles dão trabalho. Mas É também a gente já verdade. deu tanto trabalho para eles, né? Já deu tanto trabalho, É. né? Então tá certo. E então por exemplo, dê só um exemplo assim, como que você vê a transformação dos que começam lá depois de um certo tempo? Ah, isso daí a própria família fala, os próprios idosos falam. É, tem idoso, né, que fala assim, olha, depois que eu vim para cá, até a minha família mudou, Olha que legal. né? Tem família que fala assim, como é bom o CDI pro meu pai. Porque meu pai era assim, assim, rabugento, não sei o que, não sei o que. Agora ele chega, ele toma o cafezinho dele, ele vai descansar, ele não reclama. Tinha final de semana que eles falam assim, hoje não vai ter escolinha? Porque para eles é uma escolinha. É, Porque eles que passam o legal, né? dia lá, né? Então, assim, muitos deles, muitos, eles Eu lembro que só têm um resultado da positivo. gratidão É, deles, né? Porque a gente vê estampado na face, é. né? Tinha aquele que cantava Isso, lá, senhor né? Antônio, senhor Antônio Ele tá tá lá, lá, que tá bom. firme, é. Ele Tem, queria me vender saco de batata, ah, queria vender. ele Ele, toda semana ele tem algo para vender. É. E eu sempre falo para a filha dele, eu falo, hoje ele trouxe uma coisa para vender. Ai, não, mas Tite, era mas eu já legal. falei com meu pai, eu falei, não tem problema, só tô te avisando para você saber o que está Não, acontecendo, mas é de né? boa, a Porque gente entende. ele vende até terreno. E as filhas sabem de tudo isso, a gente sempre É conta. que ele falou uma vez, eu perguntei pra ele, conversei um pouquinho com ele, ele falou, não, é que eu sempre fui vendedor, eu gosto de vender. Isso. É ótimo, né? É. E quando ele não É que a consegue cabeça vender, funciona, né? ele canta ou dança, né? Isso que é bom. Canta, dança. A maioria das vezes ele canta, né? É o Aham, que é o jeito dele. É, tem idosos que falam pra gente. Teve uma idosa que ficou uma semana e falou assim: eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. aham. Eu não vou ficar aqui. Aí passou essa semana, ela falou pra filha: você não vai me levar pra escolinha. E ela tá lá até hoje. Que bom. Porque quando eles vão para lá, o que que acontece? Eles acreditam que vão ficar no meio LPI, né, que Aham, é a instituição de longa permanência. Então eles não vão voltar para casa. aham, Então por isso que às vezes eles ficam, eu não vou embora, meu filho não veio, cadê aham, meu filho? aham. Porque eles acreditam que eles vão ficar lá para sempre, Que entendi. né? Ficam muito preocupados, né? Fica Ô, Disse, preocupados. deixa eu te falar agora, entrar num outro assunto aqui, Sim. né? Que você está candidata aí a vereadora por Suzano, né? E então eu queria que você, né, nós estamos aí para a parte final, falasse um pouquinho assim sobre, né? Porque eu acho que o importante as pessoas querem saber, né? Dos seus projetos, Sim. né? Se você eventualmente for eleita, eu torço para que seja. O que que você acha que você pode fazer em termos de projetos aí municipais, É, leis eu, te, municipais, é, doações, eu né? estou Emendas? como candidata a vereadora por Suzano. É, eu fico muito preocupada quando eles falam que são 30%, né, da parte feminina. Poderia ser aberto geral, né? Mas enfim, nós estamos aí, estamos chegando. Eu acredito que mulher na política é uma diferença. O meu foco são políticas públicas para idosos, mulheres, né? E também para pessoas com deficiência. Que a gente possa ter um lugar para que, assim como tem um lugar para idosos, tem um lugar para as pessoas com deficiência ficarem enquanto os familiares possam trabalhar, possam resolver os seus problemas, porque eles também têm esse problema com relação à pessoa com deficiência, que eles têm que ficar o tempo todo próximo, né?
tempo todo depende deles. Então, eu acredito que seja uma área que a gente tem que batalhar para isso. E tanto na área de educação, na área de saúde, é necessário fazer alguma coisa. Então, a gente criar leis que sejam viáveis, né? Que eu possa criar leis que sejam viáveis e também fiscalizar o executivo municipal, Que é a função né? Que é a principal função do vereador, principal. né? E que eu possa, né, deixar as portas abertas para que as pessoas venham e comentem quais as necessidades dos bairros, o que elas precisam. Que aí, diante disso, a gente poder fazer alguma coisa. Porque, enquanto candidato, a gente pensa o que eu vou fazer, qual é o meu projeto, mas o projeto não é meu. O projeto é da população. Então, a gente tem que ouvir a população para fazer alguma coisa pela população. Uhum. Para o, para o Para o povo, né? povo. Principalmente, Para né? o povo. Eles são as pessoas Eles são as pessoas que estão votando que podem cobrar. que E que isso continue, né? Que eles possam cobrar realmente. Não só quando chegar em época de eleição, mas que durante todos os 4 anos eles possam estar lá e falar das necessidades que tem. Que é para isso que a gente está lá, Maravilha. né? Bom, então nós vamos aí para as palavras de encerramento finais, né? Eu queria que você falasse para a câmera e dar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo, né? Ou vai assistir depois de gravado esse episódio do podcast. Eu acredito que na política a gente precisa fazer a política para o povo e não para algumas classes, porque só assim a gente vai ter a salvação do mundo. Ok. Parabéns, muito obrigado, né, por ter aceitado o convite. Já fiz os agradecimentos iniciais, mas eu quero agora agradecer especialmente aos espectadores, aqueles que acompanham o podcast Está Numa Cast, né? O podcast que vai além do direito. Também convido vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube, que graças a Deus e graças aos participantes, aos espectadores, está crescendo, né? Continua crescendo num contínuo. Também para me seguirem nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Eudite, sua rede social, como é que te encontra Eudite lá? Dias. @Eudite Dias. É isso? Hashtag Hashtag Eudite Dias. Eudite Dias. O meu é @Nelson Tanuma. Um grande abraço a todos. Gratidão a Eudite e gratidão a todos vocês. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu!